Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos? Então, hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Então, eu começo com a leitura e o comentário da nossa lição do dia, que é uma lição também muito forte. Então, eu aconselho a você, se você ainda não tiver assistido a série de vídeos de 2021, que, digamos assim, foi o nosso primeiro ano de estudos, e a série de vídeos de 2022, eu sugiro fortemente que você o faça, tá bom? Então, estamos na lição 198. E essa lição declara: só a minha condenação me fere. Só a minha condenação me fere. Esse é mais um exemplo do não dualismo, né? O qual o nosso Mestre Jesus Cristo nos ensina em Um Curso em Milagres, né? Ele nos ensina a sairmos da mente dual e enxergarmos a realidade a partir da unidade, tá? Então vamos lá, meus queridos. Só a minha condenação me fere. Ferir é impossível, mas ilusão faz ilusão. Lembrando a máxima do Dr. Kenneth Wapnick, as ideias não deixam a sua fonte. Se podes condenar, também podes ser ferido, pois acreditaste que podes ferir, e o direito que estabeleceste para ti pode agora ser usado contra ti, até que o descartes como sem valor, indesejado e irreal. Nesse momento, a ilusão deixará de ter efeitos, e aqueles que os que tinha, né, os que parecia ter, os efeitos que parecia ter, serão desfeitos. Então estás livre, pois a liberdade é a tua dádiva, e podes agora receber a dádiva que deste. Condena e és feito prisioneiro. Perdoa e serás libertado. Assim é a lei que rege a percepção. Não é uma lei que o conhecimento compreenda, pois a liberdade é uma parte do conhecimento. Assim sendo, condenar é, na verdade, impossível. Aquilo que parece ser a sua influência e os seus efeitos nunca aconteceram de forma alguma. No entanto, por algum tempo, temos que lidar com eles como se tivessem acontecido. Ele está falando aqui da irrealidade inerente ao mundo material, a essa nossa matrix, a esse nosso metaverso. É irreal, é ilusório, é virtual, tá? Por isso eu chamo de metaverso, tá? A ilusão faz mais ilusão. Contudo, há uma exceção. O perdão é a ilusão que responde a todas as demais. O perdão é a ilusão que responde a todas as demais. O perdão varre todos os outros sonhos e, embora seja ele mesmo um sonho, não dá origem a outros. Todas as ilusões, com exceção dessa, multiplicam-se 1000 vezes. Mas é aqui que as ilusões chegam ao fim. O perdão é o fim dos sonhos, porque é o sonho do despertar. Em si, não é a verdade, mas aponta para onde a verdade necessariamente está e orienta com a certeza do próprio Deus. É um sonho no qual o Filho de Deus desperta para o seu ser e para o seu Pai, sabendo que são um só. O perdão é a única estrada que conduz para longe do desastre, para além de todo sofrimento e, enfim, para longe da morte. Como poderia haver outro caminho, se esse é o plano do próprio Deus? E por que te oporias a ele? Brigarias com ele? Buscarias achar 1000 maneiras de provar que está errado? 1000 outras possibilidades. Não é mais sábio te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos? Essa é uma frase que eu adoro, né? Não é mais sábio te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos?
Então, eu tenho que ficar feliz, porque descobri que eu estou causando o meu mundo, né? Eu fui lá para São Paulo esse final de semana, vocês sabem, né? E aí a minha amiga paulista, ela tem umas gírias que eu adoro, né? Então ela ontem estava falando do causando no rolê, né? Então, se nós descobrimos através de um curso em milagres, o nosso mestre Jesus vem aqui nos contar que somos nós, as nossas mentes que estão causando no rolê. Gente, isso é muito libertador. Num primeiro momento pode ser assustador, mas num segundo momento é muito libertador. Ah, eu estou fazendo tudo isso? Ah, então eu me disponho a aprender a fazer de um jeito melhor. A fazer de um jeito que seja melhor para mim, para minha vida, e para as vidas dos demais que me cercam, né? Para as vidas dos outros personagens no meu sonho, né? Muito bem. Não é mais inteligente agradeceres àquele que dá a salvação e aceitares a sua dádiva com gratidão? E não é benigno para contigo mesmo ouvir a sua voz e aprender as lições simples que ele quer ensinar, ao invés de tentar ignorar as suas palavras e substituí-las pelas tuas? As suas palavras terão êxito. As suas palavras salvarão. As suas palavras contêm toda a esperança, toda a bênção e toda a alegria que jamais podem ser achadas sobre essa terra. As suas palavras nasceram em Deus e vem a ti trazendo com elas o amor do céu, né? Então aqui o que eu tô querendo? Eu tô querendo encontrar os pensamentos que eu compartilho com Deus. Eu estou querendo encontrar os pensamentos que estão na minha mente certa, né? As suas palavras terão êxito, as suas palavras salvarão. As suas palavras contêm toda a esperança, toda a bênção e toda a alegria que jamais podem ser achadas sobre essa terra. As suas palavras nasceram em Deus e vêm a ti trazendo com elas o amor do céu. Aqueles que ouvem as suas palavras ouviram a canção do céu, pois essas são as palavras em que, enfim, tudo se funde em um só. E quando essa única palavra desaparecer, o Verbo de Deus virá tomar o lugar dela, pois então será lembrado e amado. Esse mundo tem muitos lugares assombrados, aparentemente separados, em que a misericórdia nada significa e o ataque parece justificar-se. No entanto, são todos um só. Um lugar em que a morte é oferecida ao Filho de Deus e ao seu Pai. Talvez penses que eles a aceitaram, mas se olhares novamente para o lugar onde contemplaste o sangue do Pai e do Filho, perceberás um milagre. Que tolice acreditar que eles poderiam morrer. Que tolice acreditar que tu podes atacar. Que loucura pensar que poderias ser condenado e que o Filho Santo de Deus pode morrer. Por que eu não posso morrer? Por que eu, a filha santa de Deus, não posso morrer? Por que você, o Filho Santo de Deus, não pode morrer? Porque você não é um corpo, você é livre, pois você ainda é como Deus te criou, tá? Muito bem. A serenidade do teu ser permanece igual, intocada por pensamentos como esses, e inconsciente de qualquer condenação que pudesse precisar de perdão. Todos os tipos de sonhos são estranhos e alheios à verdade. E o que mais, senão a verdade, poderia ter um pensamento que constrói uma ponte que leva as ilusões para o outro lado? Hoje praticamos deixar que a liberdade venha construir o seu lar contigo. A verdade concede estas palavras à tua mente, para que possas achar a chave da luz e permitir que a escuridão chegue ao fim. Só a minha condenação me fere, só o meu próprio perdão me liberta. Só a minha condenação me fere. Já vamos ver como é isso. Hoje não esqueças que não é possível haver nenhuma forma de sofrimento que não esteja escondendo um pensamento sem perdão.
e que também não pode haver uma forma de dor que o perdão não cure. Aceita a única ilusão que afirma que não há condenação no Filho de Deus, e o céu é instantaneamente lembrado, o mundo esquecido, todas as crenças estranhas do mundo esquecidas com ele, à medida que a face de Cristo aparece enfim desvendada nesse único sonho. Essa é a dádiva que o Espírito Santo tem para te dar da parte de Deus, teu Pai. Que o dia de hoje seja celebrado tanto na terra quanto na tua casa santa. Sê benigno para com ambos, ao perdoares as ofensas pelas quais pensavas que eles eram culpados, e vê a tua inocência brilhando, a partir da face de Cristo sobre ti. Agora o mundo todo está em silêncio. Agora há serenidade onde havia uma torrente frenética de pensamentos que não faziam sentido. Agora há uma luz tranquila sobre a face da terra que se aquietou em um sono sem sonhos. E agora só ficou o Verbo de Deus na terra. Só isso pode ser percebido por mais um instante. Nesse momento, os símbolos desapareceram, e tudo o que pensaste ter feito sumiu por completo da mente que Deus sabe ser o seu único filho para sempre. Que mente é essa? É a mente crística, tá? É a mente do Cristo em nós, que habita nos nossos corações, né? Não há condenação nele. Ele é perfeito em sua santidade. Não precisa de pensamentos de misericórdia. Quem poderia lhe dar dádivas quando tudo é seu? E quem poderia sonhar em oferecer o perdão ao filho da própria ausência de pecado, aqui eu estou substituindo, da própria pureza, tão parecido com aquele de quem é filho, que contemplar o filho é não perceber nada mais e conhecer apenas o Pai. Nessa visão do Filho, tão breve, que nem um instante decorre entre essa única visão e a própria intemporalidade, isto é, a ausência do tempo, tá? A saída da perspectiva da visão tridimensional, tá? Tens a visão de ti mesmo e então desapareces para sempre em Deus. Hoje nos aproximamos ainda mais do fim de todas as coisas, que ainda se interpõem entre essa visão e o nosso modo de ver. Entre a visão do Cristo e o nosso modo de ver, a nossa visão de terceira dimensão, a nossa visão física, a nossa visão egóica. Lembrando que todos os sentidos físicos fazem parte do nosso acoplamento nessa matrix, nesse metaverso. Eles pertencem ao ego, corpo, personalidade, tá bom? E estamos alegres por termos vindo até aqui e reconhecido que aquele que nos trouxe aqui não nos abandonará agora, pois ele quer dar-nos a dádiva que Deus nos deu por seu intermédio no dia de hoje. Agora é a hora da tua libertação. A hora já veio. A hora veio hoje. Muito bem. Então, eu venho aqui com essa frase estranha, né? Talvez não estranha para muitos de vocês que já estão aqui comigo no nosso terceiro ano de prática, mas talvez para alguns sim essa frase seja muito estranha, assim como muitas, a maioria absoluta das frases dos exercícios, né? De um curso em milagres. Então eu estou saindo da dualidade, eu estou saindo do pensamento dual, eu estou entrando na unidade. Só a minha condenação me fere. Então tem uma frase que é atribuída a William Shakespeare, né? Que diz que ele teria dito assim: sentir ódio do outro, ou algo assim, talvez eu não consiga repetir bonitinho, né? É como eu beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. Essa frase, ela resume só a minha condenação me fere. Então, a condenação na minha mente, ela é um estado de consciência.
Os pensamentos de ataque na minha mente, o que são os pensamentos de ataque no ensinamento de Um Curso em Milagres? São os meus pensamentos de crítica, de julgamento, de condenação, de ódio, de raiva, de ressentimento, de rancor, de vitimização, né? O outro me fez algo. Então, todos eles são pensamentos de ataque. Então, vamos dizer que esses pensamentos de ataque, eles têm, vamos dizer não, porque é verdade, eles têm uma vibração, um nível de consciência que é muito rasteiro. Muito rasteiro. Sempre que você estiver condenando o outro, julgando o outro, falando mal do outro, tentando destruir o outro, você pode ter certeza que você está num nível de consciência muito baixo. Você está rodando o sistema de pensamento, o aplicativo do sistema de pensamento do ego na sua mente, tá bom? Então, meus queridos, quando eu tenho esses pensamentos de ataque, quando eu estou nessa vibração, nessa frequência de condenação, eu estou no ego. Lá embaixo, lá naquela escala dos níveis de consciência que eu publiquei no Instagram há alguns meses, né? Então, eu estou num nível de consciência muito baixo, eu não estou pensando na minha mente certa, eu não estou operando o aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo, eu não estou. Então, essa vibração densa, ela está me ferindo. Ela está me ferindo. Vamos supor que eu esteja numa interlocução com uma determinada pessoa que teve uma atitude negativa em relação a mim. Se essa pessoa estiver no mesmo nível vibracional que o meu, então eu posso sim estar afetando ela, tá? Nós estaremos na mesma corrente mental, uma alimentando a outra. Mas só existe uma maneira de que o mal do outro venha me fazer mal. Se eu estiver vibrando naquele mal, mal com L, tá, gente? O oposto do bem é mal com L, o oposto de bom é mal com U, M-A-U, tá? Então, se eu estiver vibrando no mal, M-A-L, mal com L, se eu estiver vibrando no mal, aí eu tô na mesma corrente que o outro, mas ainda assim, no fim das contas, é o meu próprio mal que tá me fazendo mal, tá? É o mal dentro de mim que me faz mal. Sou eu bebendo um copo de veneno e querendo destruir o outro. Por isso que o nosso mestre Jesus Cristo nos dizia: orai pelos vossos inimigos. Se eu estou orando pelo bem-estar do outro e o outro quer vir deliberadamente me fazer mal, é como se eu estivesse com um escudo refletor, defletor, né? Defletor de super-herói. A energia que aquele outro vai mandar para mim, ela vai ser refletida de volta para ele. Gente, e eu sei de pessoas, eu conheço pessoas com uma evolução espiritual muito grande, que testemunharam coisas do tipo: a pessoa veio perto dela, tá? E ela sentiu que a pessoa estava tentando fazer mal para ela e ela enviou uma onda de amor, ela entrou naquela frequência da amorosidade, do bem, o mal voltou todo para a pessoa. É o que a gente quer? Não, não é, mas é o que acontece. Por isso que nós temos que orar e vigiar. Orar e vigiar o quê? Os nossos pensamentos. A frequência mental na qual eu estou, né? A gente passa por situações desafiadoras no nosso dia a dia, né? Então, só a minha condenação me fere. Só a minha condenação me fere. Isso é um fato, meus queridos. São os meus pensamentos de ataque que estão tirando a minha paz. Vamos supor que exista alguém na minha vida que está fazendo de tudo para me prejudicar e para me causar problemas. Isso acontece. A gente cria esses personagens na Matrix para a gente poder, digamos assim, saldar os nossos karmas, né? E aí, vamos supor que eu começo a emitir um amor sincero, uma vibração de coração para aquela pessoa. Vocês concordam que se eu tô dentro da minha mente, nessa vibração, essa pessoa sequer conseguiu tirar a minha paz? Que dirá me ferir?
É a minha condenação que me fere. São os meus pensamentos de ataque que me ferem. Que eu possa abençoar o outro, né? Que eu possa abençoar o outro, por mais desafiadora que essa situação seja. E que eu possa, acima de tudo, pedir ao Divino Espírito Santo para que me mostre o que eu tenho que aprender com aquela situação. Que o outro veio, aparentemente, para minha vida ali, para me causar um problema. Né? E aí? Aí eu leio a primeira frase aqui que a gente leu, do parágrafo 5. Não é mais sábio te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos? Não é mais inteligente agradeceres àquele que dá a salvação e aceitares a sua dádiva com gratidão? Qual é a dádiva de Deus que eu aceito com gratidão? São os pensamentos dele. É a minha mente certa. Eu vou me focar no que é bom, né? E eu vou pedir pela lição. Né? Como é que nós vamos praticar hoje? Como é que nós vamos praticar hoje essa lição com as nossas crianças interiores? Nós vamos voltar lá nas nossas infâncias e buscar um momento no qual nós tenhamos sido feridos. E naquele momento nós fechamos os nossos corações e começamos a condenar alguém. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, um dos nossos irmãos. E aí eu vou pedir a você para, em meditação, voltar lá com a sua criança interior, abraçar a sua criança interior, acolher a sua criança interior e chorar de forma sentida, com o seu coração, a dor que aquela pessoa te provocou. E liberar ela da sua condenação. E falar assim para a sua criança interior. Infelizmente, o nosso nível de consciência, nesse momento, né, que vocês vão estar lá juntas, infelizmente o nosso nível de consciência era igual o dessa pessoa. Resta saber se nós vamos ficar enganchados aqui por todo o infinito, né? Porque se lembrem, o tempo e o espaço não existem. Então aquela mágoa que aconteceu lá em 1980, que eu estou guardando, aquela mágoa que aconteceu lá em 1995, que eu estou guardando, ela está afetando a minha vida agora. Talvez ela seja responsável por me trazer um problema de saúde. Gente, não pensem que eu estou falando isso aqui só para vocês, não. Eu estou falando isso aqui para mim em primeiro lugar, né? Como dizia a minha professora de um curso em milagres, eu sou o meu cliente, a minha cliente mais difícil. Então, quando eu falo, eu sou a primeira a me escutar. Ontem nós terminamos o nosso workshop do Stargate falando disso. Se eu vou e se eu fico um final de semana inteiro me trabalhando, entrando numa meditação profunda, fazendo um trabalho de cura profundo, buscando criar uma nova realidade para o meu futuro, diferente daquela que teria sido criada pela minha mente antiga, por aquela mente sem trabalho, né? Por aquela mente que só é mente egóica mesmo, né? Imaginem que eu estou trabalhando nisso, diligentemente estou trabalhando mesmo. E aí, meus queridos, isso foi falado ontem, né? Eu termino o meu workshop num estado de absoluta bênção. Eu ontem saí de São Paulo pisando nas nuvens, tá? Mas aí eu chego aqui no Rio de Janeiro e vou viver a minha vida. E aí eu volto para os meus velhos estados de julgar, de culpar, de condenar, de acusar, de humilhar, de maltratar, de rejeitar, de abandonar, de injustiçar, de trair. Eu vou conseguir criar alguma coisa de boa, de nova, de verdadeiramente nova na minha vida? Eu não vou. Então eu preciso ir lá com a minha criança e resgatar ela no momento dessa raiva, dessa condenação. A raiva antiga, velha, não expressa, o que vai acontecer com ela? Ela vai virar rancor, ela vai virar ressentimento, ela vai virar mágoa. E essa energia está toda armazenada onde? No meu corpo. E essa energia, ela está vibrando eletromagneticamente à minha volta, porque eu gero esse campo eletromagnético à minha volta e atraio situações
diante das quais eu vou ser novamente magoada, ferida, humilhada, traída, rejeitada, abandonada, injustiçada, etc e tal, tá? Eu ontem passei por uma situação muito interessante lá, eu não vou entrar em detalhes, porque, enfim, não quero expor ninguém, né? Mas aconteceu uma determinada situação no workshop e uma pessoa veio me acusar de eu estar falando uma mentira, né? E eu olhei para aquela pessoa e falei, não, mas isso que você está falando não foi assim. Não foi assim sim, e você está me desrespeitando e eu estou me sentindo desrespeitada, e a pessoa entrou numa vibração muito, muito baixa, né? E eu virei para a pessoa e falei assim, eu não vou discutir com você. Eu não vou discutir com você. E saí, fui embora. E dei à pessoa o que a pessoa queria, né? E eu fui embora. Só que aquilo me magoou profundamente, porque eu sabia que eu estava falando a verdade, né? E eu estava acompanhada da minha amiga e ela viu o que aconteceu e ainda falou, mas como? Como assim? Não tem como, isso me defendendo, né? Não é verdade, enfim. E aí, quando a gente entrou na sessão de meditação, eu fui buscar lá na minha criança interior onde aquela situação reverberava. E eu chorei durante a meditação. Eu pude dar o choro, o sentido que a minha criança tinha, né? Por ter sido vítima de uma injustiça, né? E eu chorei, e eu consegui deixar aquilo embora. E eu olhei para aquela mulher e a frase que me veio na minha mente, provavelmente soprada, né, pelo Divino Espírito Santo, foi exatamente: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ali naquele momento o meu coração se limpou. Se vocês me perguntarem, você gostaria de ter uma interação com aquela pessoa novamente? Eu vou ser sincera, não gostaria, mas eventualmente se acontecer eu vou ser gentil e educada. Mas ali eu vi a lição que eu precisava aprender. Eu pedi ao Espírito Santo para me mostrar o que eu estava revivendo. Vocês lembram lá das nossas lições, lá do início do ano? Eu vejo só o passado. O que eu estou revivendo aqui? Com essa pessoa, digamos assim, cometendo uma injustiça comigo, contando uma mentira e me acusando de ter feito o que ela própria fez. E aí eu voltei lá na minha infância. E eu pude reviver, e eu pude entregar, e eu pude me abrir para sentir e deixar embora. Porque essa é a cura. É você se abrir para sentir e você deixar embora. É aquele choro que você não pôde chorar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No final do dia, no final da tarde, eu não estava mais nem me lembrando. Eu tô me lembrando agora porque eu tô contando para vocês. Talvez ainda venha mais alguma coisa na medida em que eu cheguei em casa, que eu vou ter que elaborar tudo que eu vivi no final de semana. Foi um final de semana intenso, né? O trabalho com o Stargate, vocês já sabem que é muito intenso, né, meus amores? Então, basicamente é isso, né? E essas são as lições. Mas se eu fico, né? Inclusive eu fiz um determinado comentário com a minha amiga, né? Eu falei assim, essa pessoa vai estragar a minha meditação. Aí ela virou para mim e falou assim, só se você deixar. Você vai deixar essa pessoa estragar a sua meditação? Meus amigos, você ter amigo Seichonoye é uma tristeza, né? Porque um não deixa o outro em paz. Você ter amigo que tá com a consciência expandida é uma tristeza, porque um não deixa o outro em paz. Né? Um tal de um cutucar o outro cutucar o que um almoço é uma sessão de psicoterapia, né? Foi basicamente o que a gente fez no final de semana. Já pega o Uber, já tá fazendo terapia uma com a outra. Não, mas eu acho que você fez isso. Eu acho que você aqui não tá falando a verdade, né? Aí ontem, no final do evento, eu saí com uma outra amiga argentina e aí falei uma determinada coisa pra ela. Ela falou, não, mas isso aí não tá certo não. Olha como você tá olhando isso pelo ângulo tal e tal e tal. E eu já tinha falado mais um monte de coisa pra ela. Então não tem jeito. É aquilo que eu brinco com vocês, meus amores. Depois que você vê, não tem como desver. E se você está cercada de pessoas despertas, e essas pessoas estão se trabalhando, estão em processos de psicoterapia, estão estudando, estão sendo olhadas, tá? Não adianta você sair por aí dizendo que você leu 10 livros e agora você sabe de tudo. Não.
Você tem que estar na sua terapia. Essa pessoa vai te olhar com um olhar muito objetivo e ela vai ver coisas em você que você não está vendo. A Argentina, minha amiga argentina, ontem falou para mim um negócio que eu não estava vendo. Ela me trouxe uma super consciência diante de uma situação que eu estou vivendo na minha vida pessoal. E eu já tinha levado algumas consciências para ela. Entendeu? Mas é isso, sentar num bar para tomar um suco é a sessão de terapia. Por quê, gente? Porque a gente não quer mais essa vida, né? A gente não quer mais essa vida. A gente não quer mais essa vida de apontar o dedo para o outro e falar: você viu o que aquela mulher fez para mim? Aquela mulher não existe, aquela mulher é um personagem no meu sonho. Aquela mulher é a minha salvadora que veio me mostrar um conteúdo mental que estava reprimido dentro de mim. Obrigada, que Deus a abençoe. Que ela siga no caminho dela. Tá? Agora, vocês acham que eu, aqui na vida normal, se eu tiver a oportunidade de chegar perto dessa pessoa novamente, eu vou chegar? Eu não vou mentir para vocês e dizer que eu vou chegar. Talvez daqui a 1, 2 anos eu não vou nem me lembrar da pessoa, nem lembrar da cara da pessoa. Ok. Mas a pessoa já me deu o recado e eu já aprendi, o Espírito Santo já falou comigo. Então nós vamos levar para a nossa criança interior essa possibilidade de, em vez de condenar o outro, nós vamos nos sentar ao lado dela e ajudá-la a sentir, a chorar, a integrar essa dor. Porque olha só, eu vou falar uma coisa agora para vocês que é muito importante. É muito importante. Quando eu começo a condenar o outro, quando eu começo a apontar o dedo pro outro, né? Eu tô aqui apontando o dedo pro outro, né? A gente diz que quando aponta um dedo pro outro, tá apontando 3 pra gente. Mas olha só, não é esse o meu ponto. Eu tô apontando o dedo pro outro. Então eu peguei toda a minha mente e eu joguei para fora. Não é isso? Eu tô olhando para fora. Mas eu já sei que a minha cura, a minha salvação, a minha redenção, a minha paz, a minha alegria e o meu amor estão dentro de mim. Então é uma maneira muito eficiente que o ego usa para me levar a buscar do lado de fora aquilo que eu só posso achar dentro. É a máxima do ego: busca e não aches. Falamos disso o ano passado inteiro. Então esse é um dos truques do ego. É levar você a buscar a solução onde ela não está, né? Daí a gente ter lido aqui, reforçado a leitura dessa frase: não é mais sábio te alegrares por deteres a solução dos teus problemas nas tuas mãos? Ora, pois, se eu detenho a solução dos meus problemas nas minhas mãos, é porque a solução dos meus problemas está na transformação, na cura, na expiação da minha mente, ok? Então, essa é uma estratégia do ego muito bacana. Essa é uma estratégia do ego muito bacana. Quando eu saio de mim para condenar o outro, eu não estou fazendo o meu trabalho pessoal. Eu não estou escolhendo novamente. Eu não estou falando: meu divino Espírito Santo me ajuda. Eu não estou buscando a cura onde ela está. E o ego fica muito feliz com isso. Então, condenar o outro, na verdade, é uma estratégia do ego para eu deixar de olhar para mim. É uma estratégia eficiente. E, gente, não se enganem, nós passamos o dia inteiro todo nisso. A gente está sempre olhando para fora, a gente está olhando o que o outro fez, a gente está reparando no que o outro fez, a gente está julgando o que o outro fez, nós estamos condenando o que o outro fez, nós estamos nos medindo pelo que o outro faz, nós estamos querendo copiar o que o outro faz, nós estamos querendo desprezar o que o outro faz. E assim o mundo do ego se sustenta, fica extremamente feliz. Estamos olhando para fora mais uma vez. Mas quando eu me centro, quando eu entro para dentro de mim, não tem mais como eu fazer isso. Quando eu vou para a condenação, eu estou usando uma estratégia para evitar o meu sentir. Eu não quero sentir. Nossa, a injustiça que a mulher fez comigo ontem foi tão grande. Foi uma coisa tão... E aqui eu queria falar muito um palavrão. Sabe, foi uma coisa tão E aí vocês imaginam o que eu tô falando?
sabe? Foi uma coisa tão, sabe? E foi tão mentiroso, Mas aí, olha só, olha eu olhando para fora, olha eu condenando. Quando eu me volto para mim, a minha pergunta é: como é que eu estou me sentindo diante dessa situação que eu acabei de passar? Aí eu vou pro meu sentimento. Nossa, que vergonha. Nossa, que humilhação. Nossa, que injustiça. Nossa, como eu tô me sentindo mal. Eu não fiz o que essa pessoa tá me acusando de ter feito. E vocês sabem aquela jogada de que eu faço com você e depois eu te acuso de ter feito? E eu sou a vítima? Foi exatamente o que a pessoa fez. E isso me lembra de uma determinada relação que eu tinha quando eu era criança. Que era sempre assim. Que provavelmente eu vou cuidar mais dessa relação no momento em que a gente chegar na última ferida, que é a da injustiça. Tá? Aí eu vou lá, eu choro, eu sinto a minha impotência de mudar a situação, porque eu poderia ter entrado na minha raiva e ter feito um escândalo, tá? Mas aí eu ia me expor, e aí eu ia criar um problema para as pessoas que eu amo, que estavam lá conduzindo o evento, que tinham vindo de outros países para conduzir um evento maravilhoso. Eu ia expor a equipe da organização de pessoas maravilhosas que estavam lá. Eu ia criar um problema. Provavelmente eu ia conseguir o que eu queria, mas a que preço? E eu não ia ter a lição, porque a lição era ir para a meditação e chorar. E sentir a minha dor. E sentir a minha impotência. E pensar, nossa, em algum momento o meu nível de consciência era compatível com o dessa pessoa. Agora, graças a Deus, não é mais. Meu Divino Espírito Santo, por favor, corrija a minha mente. Corrija o que estiver acontecendo na minha mente que estiver causando essa situação. E aí eu não ganhei, não teria ganho a lição. E eu ganhei a lição na íntegra. Se eu não ganhei a lição na íntegra, eu ainda vou aproveitar o restinho que vai vir, porque eu tô falando aqui com vocês e eu ainda tô tendendo a ficar emocionada, então porque a lição ainda não foi completamente aprendida. Mas eu vou acabar de integrá-la. E eu vou ganhar o bônus do 100%, né? Então vocês entendem como é que funciona? Só a minha condenação me fere? E aí quando eu tô lá na minha criança interior, eu estou aprendendo de uma maneira totalmente equivocada e totalmente egóica que se eu condeno o outro, eu tenho algum alívio. Eu tenho algum alívio. Quando eu condeno o outro, eu tenho. Esse alívio é real. Quando eu falo mal do outro, quando eu critico o outro, quando eu julgo o outro, quando eu condeno o outro, eu tenho um alívio do meu ego. Eu tenho, mas esse alívio ele é temporário, porque eu estou projetando a minha culpa inconsciente no outro, é a batata quente, eu estou falando assim, não quero a batata quente, toma para você, essa batata é sua, não é? Mas isso é muito temporário, e o lixo que está lá no meu inconsciente, ele não está sendo limpo, não, muito pelo contrário, eu estou pondo mais lixo junto, tá vendo mais lixo, estou pondo mais lixo, porque eu estou pondo mais condenação. Mas nós aprendemos a fazer isso quando nós somos crianças. E hoje, no dia de hoje, 17 de julho de 2023, nós temos a oportunidade de ir lá naquela criança e falar: a cura não está em você condenar. A cura está em a gente sentar juntinho aqui e chorar. E entregar essa dor nas mãos do Divino Espírito Santo. E pedir a Ele para que corrija dentro das nossas mentes o que está causando essa situação horrorosa do lado de fora. Entendem? Vocês lembram que eu contei para vocês que a minha professora falou que quando os pais dela eram injustos com ela e ela percebia dessa forma, ela não reclamava e ela ia e deitava no chão do banheiro pequenininha e chorava? Vocês lembram disso? Essa é a pessoa, ela já tinha esse nível de consciência quando ela era criança, e essa é a pessoa que foi ser uma grande mestra de um curso em milagres. Eu não tinha não, tá, gente? Eu era a revoltada quando eu era pequena, tá? Tá bom? E aí a gente vai crescendo e a nossa força, ela vai aumentando.
Então você fala assim, ah é? Ah, eu vou criar um caso aqui. Ah, é assim? Estão sendo injustos comigo? Vocês vão ver, né? E só que aí a gente não está se abrindo para receber o crescimento e se desfazer daquele karma todo que a gente tinha feito o download lá. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu não tô crescendo. Eu tô acumulando mais peso, e esse peso de energias densas é que vai me levar a reencarnar de novo aqui na Matrix, aqui no metaverso, aqui na terceira dimensão. Bom, gente, se a gente quer ascender, eu vou ter que entender que só a minha condenação me fere. Eu tô com a minha cabeça cheia de facas, espadas, punhais, pregos, um machado, aquela bola de ferro da Idade Média, né? Eu tô cheia de armas. Eu tenho bomba atômica aqui na minha cabeça. Eu tenho bala de canhão. Eu tenho guilhotinas. Esses são os meus pensamentos de ataque. Como é que eu quero ascender para a quinta dimensão com essa mente cheia desse armamento pesado? E o outro, gente, o que a mulher vai fazer lá com a injustiça dela, com a mentira que ela inventou, com a situação que ela criou para obter o que ela queria, é a história dela. Eu não posso fazer nada, ela é problema dela. Eu só posso olhá-la como um personagem no meu sonho que veio para me salvar do meu conteúdo mental equivocado. Tomara que eu aprenda a lição dessa vez, para que eu não precise passar pela mesma situação desagradável. E uma situação a qual implicou uma certa perda para mim, um certo nível de perda para mim. Além da chateação, do aborrecimento, do choro, Tá, mas estava tudo dentro da minha mente, eu precisava olhar. Tá bom? Então é isso que a gente vai ensinar a nossa criança interior hoje. Que essa estratégia do ego de condenar o outro para se sentir melhor, ela é aparentemente boa. Ela é muito boa até eu descer a minha ladeira aqui e virar a esquina. Na hora que eu virei a esquina, já virou um peso na minha vida. Porque já foi lá pro meu inconsciente. E se tá no meu inconsciente, vai ser projetado. E se tá projetado, vai ser percebido de novo como uma situação provavelmente pior. Mais violenta, para que eu seja obrigada a ver, mais intensa. Então, aparentemente, nós temos algum alívio quando a gente condena o outro. Aparentemente. Ah, eu dei a minha culpa inconsciente pro outro. Ah, eu entreguei a batata quente, agora a batata quente é dele, eu posso fingir que não é minha. Não, a batata quente é minha. Eu preciso cuidar dela. Eu preciso gerenciá-la. Eu preciso botar as minhas luvas de borracha. Borracha não é uma boa ideia, né? Botar minhas luvas lá de amianto para pegar a minha batata quente e cuidar dela, olhar para ela até ela esfriar e ver o que o Divino Espírito Santo me diz para fazer com ela. Transmutá-la, dissolvê-la no nada de onde veio, né? Ontem alguém comentou aqui do meu exemplo de você tirar os adesivos, né, da programação do ego, falou, que exemplo legal e tal, e eu me lembrei de contar uma coisa para vocês, que o mestre Masaharu Taniguchi da Seicho no Ie, ele diz que a crença no pecado, essa programação do pecado, que é o que eventualmente se manifesta de formas diversas nas nossas vidas, ela é como a neve que derrete sob o sol. E o sol o que é? É a luz da nossa, emanada pela nossa imagem verdadeira. Que no nosso ensinamento de Um Curso em Milagres, é a luz emanada pelo meu eu crístico, pelo meu eu superior, pelo meu eu superconsciente ou supraconsciente, como a gente fala no Stargate. Tá bom, meus amores? Eu ia falar hoje da ferida da traição, mas já vi que não vai dar tempo. A gente vai falar amanhã, tá? Eu vou ler hoje, então, o texto do dia 198 do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias. E ela diz assim, hoje eu abençoo o mundo, né? Então, hoje, só a minha condenação me fere. Qual é o oposto de condenação? É a bênção. Eu abençoo o mundo. Eu abençoei aquela mulher ontem. Eu abençoei. Eu abençoei aquela mulher ontem.
quando eu me levanto no dia de hoje, né? Quando eu desperto no dia de hoje, eu abençoo o mundo. Eu oro para ser um servo para algo maior, para algo santo, sagrado e verdadeiro. Eu respiro profundamente e eu me entrego a mim mesmo aos planos de Deus para a minha vida. Eu devoto este dia aos milagres, né? Então, para eu devotar o meu dia aos milagres, eu tenho que pedir pelos milagres, não é? Hoje, meu Divino Espírito Santo, eu e todos os meus queridos estudantes pedimos pelos milagres, tá? E eu mandei as vibrações do workshop para vocês, tá? Não sei se vocês já receberam. Final de semana inteiro. O trabalho dos milagres é o chamado da minha alma. É o chamado para deixar para trás os pensamentos de medo e substituí-los com os pensamentos de amor. O medo está morrendo em mim e no mundo. E o mundo e o amor está sobre nós todos, se eu o permitir dentro de mim. Então, se eu permitir que esse amor cresça dentro de mim, e o que é eu permitir que o amor cresça dentro de mim? É eu abrir o meu chakra cardíaco, para que essa consciência crística de amor e de compaixão possa brilhar através de mim, tá? Entendem? Isso é permitir o amor, tá bom? Então, e o amor está sobre todos nós, se eu o permitir dentro de mim. Então, se eu me permitir abrir o meu coração e vibrar nesse amor e ser esse amor, e o que eu vibro, o que eu sou, é o que eu vibro, o que eu sou. O que o outro vibra, o que o outro é problema do outro, não é problema meu. E eu preciso aprender isso, se eu realmente quiser me concentrar no meu trabalho pessoal. Isso é fundamental, tá? Aí ela diz assim: o amor é eterno, mas o amor é forte. Os mansos herdarão a terra por uma única razão. A sua força literalmente assumirá o comando. Hoje, que a mansidão dentro da minha mente se torne uma força poderosa na minha vida, tá? Então essa é a oração. O amor é eterno, né? Terno de ternura, mas é forte. Então que sejamos ternos, mas sejamos fortes, né? Ser manso não quer dizer ser um otário. Não. Ser manso é você escolher as batalhas que valem a pena ser lutadas. Serem lutadas, né? E eu me colocar na minha força. Eu me colocar no meu verdadeiro poder pessoal. Que poder pessoal é esse? É o encontro, é o meu encontro com a minha mente crística. É a minha reconexão com o meu ser real, que é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Vocês entendem isso? É isso, é o meu reencontro. É o meu reencontro com o meu ser real. Esse ser real que nunca, absolutamente nunca esteve separado de Deus. Nunca esteve em ilusão. Esse é o meu ser real. Por isso que Jesus diz: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois eu ainda sou como Deus me criou. Você não é um corpo, você é livre, pois você ainda é como Deus te criou. E eu não quero que vocês entendam de forma nenhuma que ao não condenar o outro, isso implicará que eu não irei me posicionar. Eu posso me posicionar amorosamente, eu posso colocar os meus limites amorosamente, sem condenar o outro. Mas eu preciso aprender definitivamente a saber até onde o outro irá comigo. Sou eu que defino os meus limites. Falamos disso nos últimos dias. Sou eu quem define os meus próprios limites. Ninguém pode fazer isso por mim. Essa é outra lição que não tem como não ser dominada se eu quero ascender para a mente de quinta dimensão.
Então que hoje nós possamos nos lembrar que só a nossa própria condenação nos fere e ensinar amorosamente às nossas crianças interiores que condenar o outro não é uma estratégia bem-sucedida, que no longo prazo não vai nos trazer boas coisas, né? E entregar, precisamos aprender agora, podemos fazer isso, né? Pedir ao Divino Espírito Santo que leve embora todo esse armamento pesado de pensamentos de ataque que estão nas nossas mentes. Às vezes, gente, nós não atacamos o outro fisicamente, nós atacamos o outro verbalmente. Às vezes, nós não atacamos o outro pela frente, nós atacamos o outro pelas costas. Às vezes, nós não atacamos o outro nem fisicamente e nem verbalmente, mas nós atacamos os outros nos nossos pensamentos. E dá no mesmo, porque o veneno está lá na minha cabeça, me envenenando. Esse veneno é o que me envenena. Esse veneno é o que tira a minha paz. Esse veneno é o que me impede de alcançar as dimensões mais elevadas. Tá bom? Por enquanto, nós ainda estamos num mundo regido pelo sistema de pensamento do ego. Então, pouco a pouco, a gente vai entregando, humildemente entregamos esses pensamentos de ataque, os nossos pensamentos de ataque nas mãos do Divino Espírito Santo. Pedimos a Ele que corrija as nossas mentes, que leve embora tudo aquilo que não tiver mais nada para nos ensinar, né? Pedimos pelo milagre, pedimos pela nova percepção, pedimos que nos mostre o que nós temos que aprender com as situações que os outros estão nos trazendo sob a forma de desafios. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.